Programa Espírita Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, uma das expositoras que também fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, Simone. Simone, a pedidos do público, tá havendo muitas mágoas aí, o pessoal tá dizendo, eu sofri uma grande ingratidão, e na linguagem popular o pessoalzinho tá ficando de mal a morte um com o outro. Mas e aí, precisa disso? Não precisa, sabe por quê? Nós sempre sinalizamos aqui neste programa que nós somos espíritos ainda em processos de evolução. Nós devemos dar um desconto, não só para nós, mas para com o nosso próximo. Mas o cenário da reencarnação. Então aqui a proposta hoje não é julgar comportamentos de ninguém. Sabemos que tem algumas pessoas aí cometendo algumas tolices, mas isso faz parte da caminhada. O que é que nós vamos acrescentar? Algo que os espíritos já sinalizavam a Allan Kardec desde 1857. Então vamos à questão de O Livro dos Espíritos. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E eis a resposta dos imortais: é que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, outro em moralidade. Quer dizer, é o bom senso que vai nos mostrar realmente também como nós podemos ajudar essas almas, porque perfeito, até o momento que sabemos, só nosso Senhor Jesus Cristo. Simone Batista, suas considerações sobre essa questão e vamos acalmar alguns corações aí. Certo. Então, Kardec, como sempre, nos trazendo essas pérolas, né, de perguntas, muito interessante, porque nós sabemos, né, Douglas, que a inteligência, ela é um dom, é um atributo do espírito, mas ela não significa que é uma pureza espiritual. Então, homens muito inteligentes não quer dizer que eles sejam espíritos evoluídos, na verdade. E por quê? Porque a inteligência, ela só é mesmo considerada como um atributo de evolução quando ela está harmonizada com o amor, né? Como você mesmo citou,
nós temos o exemplo de Jesus, que foi o único ser perfeito que habitou este planeta. E ele sabia justamente usar a inteligência com amor, ou seja, ele via o bem coletivo, bem para todos, né? Então, quando o ser humano ele usa a inteligência somente para si, para atender às suas vontades, né? Tirar vantagens, aí realmente não está sendo de acordo com a inteligência que devemos seguir. É uma coisa interessante, Simone, dentro dessa questão, que os benfeitores espirituais, eles sinalizam essa questão da evolução e também aquele sinal de alerta. Às vezes, aquela pessoa que lhe magoou ou fez qualquer coisa que viesse a lhe desagradar, sofreu a influência dos espíritos, sinalizando que precisa da sua ajuda. Então, em vez de criticar, em vez de julgar, procurar saber como melhor ajudar, não é verdade? É verdade. A gente tem que ter esse entendimento, né? Que às vezes aquela pessoa está sendo, na verdade, um instrumento, né? Para provocar situações embaraçosas, né? E que nós devemos, às vezes, perceber quando realmente a pessoa está sendo influenciada e quando ela está agindo realmente por vontade própria. Só que quando a pessoa é uma pessoa inteligente e ela usa a sua inteligência para fins próprios, interesseiros, ela vai o quê? Abrir uma sintonia, né, com aqueles espíritos que realmente querem isso. E aí ela vai continuar agindo daquela forma, ou seja, influenciada por espíritos inferiores. Veja lá, ela não está julgando o seu comportamento, você que diz assim, não, mas eu sou inteligente e não cometo erro. Não, mas todos nós somos passíveis de cair. Eu sempre sinalizo, inclusive, no Quarta Dimensão e nas nossas palestras, uma fala do espírito Joana de Ângeles, através do tribuno Divaldo Pereira Franco. Cair faz parte da caminhada. Então não fique envergonhado, você que até já detém um determinado conhecimento das mais diversas áreas da ciência, não fique envergonhado. O que não pode é ficar muito tempo no chão. Então, a necessidade de levantar, de fazer aquelas reflexões. Não. Aí tem, sabe o que eu me lembrei? Das pessoas que não gostam de pedir perdão ou desculpa. Tem muita gente entravada nisso daí. Tudo bem, você não consegue pedir desculpas, mas mude para que as pessoas, elas notem que o seu movimento é um sinal de pedido de desculpa. Eu poderia enumerar aqui inúmeras pessoas do meu convívio que não têm o hábito de pedir desculpa. Quando falham, o que elas fazem? Elas mudam o comportamento. Para pior, negativo. Para melhor. Então, são todos esses conhecimentos do comportamento humano que a gente tem que começar a verificar. Porque, em vez de nós ajudarmos, às vezes a gente coloca o quê, Simone? Mais lenha na fogueira, não é verdade? É verdade. E Deus é tão bom, misericordioso, que Ele espera o momento certo, né? Então, quando aquela pessoa muda de atitude, Ele vai o quê? Aproveitar aquela inteligência que aquele ser humano já acumulou para fins do bem da humanidade. Então, tudo a seu tempo, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. E aí depois nós vamos sofrer as consequências, né? Dos nossos atos. Só que Deus, Ele espera que nós nos arrependamos do que nós fizemos, né? E com a mudança de atitude, Ele vai nos aproveitar, aí sim, para os melhores fins perante a humanidade. Eu quero pegar uma deixa sua aí, quando você diz que nós temos liberdade. De fato, nós temos liberdade, mas já foi sinalizado lá atrás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é a famosa sabedoria e o bom uso do atributo da inteligência. Então, você, meu querido amigo e amiga, dê um desconto, em primeiro lugar, para você. Tá? Em primeiro lugar para você, não guarde a mágoa, a decepção.
mas identifique que todos nós estamos no mesmo cenário da própria evolução. Tanto é, Simone, só para que a gente possa finalizar ainda mais, com bastante clareza esse assunto, a neurociência. Aí você que é uma expert no Lírio do Vale sobre neuroplasticidade, se você ficar com informações negativas e de mágoas no cérebro, vai comprometer as suas células mentais, ocasionando o quê? Doenças e por aí vai, não é, Simone? É verdade, Douglas. Tudo que nós acumulamos na nossa mente, né, no nosso coração também, aquilo ali vai trazer o quê? Problemas futuros. Então, não vamos perder tempo guardando mágoas, rancores. Não, vamos nos libertar disso, né? Deixando a cargo da lei que o outro tenha as consequências dos seus erros. Então, nós vamos nos livrar daquele peso, vamos liberar a nossa mente para outras informações e, de preferências, bons pensamentos, boas energias, que isso sim vai nos ajudar, vai nos reequilibrar a nossa mente e o nosso corpo. E lembrando também, alguns neurocientistas, pesquisadores da mente humana já sinalizam: cuide dos seus pensamentos, sabe por quê? O Alzheimer é a doença do pensamento. Se você é acostumado a guardar mágoas, você estará comprometendo o ato de pensar. Se você quer pensar, pense coisas boas. Então vamos aprender que todos nós somos espíritos imortais em processos de evolução, em mais um cenário da reencarnação, e que nós estamos aqui para aprender sempre um com o outro. Simone, você quer aprender mais? Sim, com certeza. Então vamos aprender com muita alegria. Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, gente! Fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita, é muito divertido! É isso mesmo, a gente aprende brincando. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente. Beijos! Alô, galerinha! Boa noite a todos vocês! Boa noite! Boa noite, boa noite, galera! Começando com muita alegria aqui, o nosso Clube da Alegria Espírita! Levanta alegria pra você na sua casa, na cozinha, aonde você estiver! Isso! Olha, o tempo hoje tá maravilhoso! Tá chovendo muito! Tá chovendo, são bênçãos que caem do céu! E manga também! Hein? Cai muita manga! Rapaz, muita manga, tem que andar com muito cuidado, né? Senão a manga vem... Tem que ver se sai. Isso. Oh, peguei uma. Essa aí. Bom, olha, vamos dar agora uma volta, vamos falar com nossos amigos, né? Não esquece o guarda-chuva, né? Isso. Enquanto isso, vem agora 2 blocos bacanas. Qual é o bloco? Você não sabe? Então fique sabendo. Falando sobre neurônios no século XIX. Bora assistir? E depois vem outro bloco. Qual é o outro? Ciência Espírita Kids. Eu Sabe o assunto? quero ver. Pintura mediúnica. Pictografia. Pictografia. Você não sabe? Então fique sabendo! Até o final do século XIX, não se sabia do que era feito o cérebro. Se conhecia bem toda a estrutura celular do corpo humano, anatomia e fisiologia de todos os órgãos, mas não tínhamos visto uma única célula do sistema nervoso, o neurônio. Isso porque o neurônio não se tingia com as técnicas de histologia clássicas
que eram utilizadas para analisar outras partes do corpo humano ou de animais. Quando se colocava um corte de cérebro em uma lâmina no microscópio, não era possível enxergar os neurônios. Viam-se só as células da glia, que não são células principais do sistema nervoso, e isso impossibilitava de entender o seu funcionamento. Até que o neurocientista e histologista italiano Camillo Golgi se desenvolveu uma técnica de tingimento de tecidos nervosos com nitrato de prata, que é chamada inicialmente de técnica de reação negra e torna possível ver pela primeira vez em uma lâmina uma formação neuronal. E fez-se luz na neurociências. E foi possível enxergar o neurônio. Portanto, só na entrada do século XX é que se começa a relacionar a estrutura física do neurônio com a geração da atividade elétrica no cérebro. A técnica de Golgi foi usada posteriormente pelo neuroanatomista espanhol Santiago Ramón y Cajal, que melhorou a maneira de colorir as células com uma dupla impregnação no tingimento, possibilitando enxergar melhor o neurônio do microscópio e descobrir uma série de novos fatos sobre a organização do sistema nervoso. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar sobre psicopictografia ou pintura mediúnica. Vem comigo! Psicopictografia ou pintura mediúnica é a faculdade de os médiuns, através dos espíritos, realizarem desenhos ou pinturas de quadros com a utilização de técnicas diversas e a manifestação dos espíritos, provando mais uma vez que há a vida após a morte. O pintor desencarnado, utilizando uma ou ambas as mãos ou os pés do corpo físico do médium, pode pintar os quadros que quiser, souber e puder, inclusive com o estilo artístico que lhe é característico. Através da psicopictografia, pode ocorrer que dois pintores desencarnados atuem simultaneamente no mesmo médium. Enquanto um deles pinta um quadro com a mão direita do corpo físico daquele médium, o outro pinta com o quadro com a mão esquerda. Mas o que impressiona mesmo é a velocidade da execução das pinturas mediúnicas, que leva em 5 minutos ou menos para serem produzidas. Como acontece a pintura mediúnica? O espírito pintor se utiliza do mecanismo mediúnico e se liga através do chakra frontal ao sistema nervoso e intelectual do médium. Os impulsos mecânicos são feitos através do sistema nervoso e, quando necessário, utilizar-se o sistema intelectual para observar cores, formas, tamanhos e orientações ao médium. Destacam-se nessa área, em particular, nomes de Luiz Antônio Gasparetto, José Medrado, Mariluza Vasconcelos e Fulêncio Anton, entre outros. São vários espíritos artistas, uns conhecidos como Van Gogh, Monet, Renoir, Picasso, Lautrec, Portinari, Rafael, Tarsila do Amaral e outros. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Chantilly, chegou agora a hora do Creep Show! E qual é o clipe show de hoje? É perispírito! O que, rapaz? Perispírito! Perispírito? O que é isso? Perispírito é o corpo fluídico dos espíritos. É um dos mais importantes fluidos do fluido cósmico universal. Rapaz! Ai! O que foi? Sério que tu tá com a razão? Tô com a razão? Vamos rodar o clipe? Bora lá! Vamos lá! Roda o clipe! Perispírito, corpo
final aqui do nosso quadro infantil e vamos mandar agora os nossos... Ai, aqui, rapaz! Um abraço, Olha a Cláudia! É a Cláudia Cantuária. Aquela que canta Cantuária. Tem abraços? Abraço. Essa semana eu vou mandar para a Simone e o Hugo, E... que estão fazendo aniversário. aniversário! Opa! Vai ter bolo! Abraços que são bom. Meu abraço vai pro Bradock, pra Cíntia, Sim. Ângela Maria e Maria Alice. Isso! Um abraço pra Júlia, Juliana, Rayane, Yasmin, ela mora em Minas Gerais, mas ela assiste pelo YouTube o programa! Aê! Bom, gente, tudo bom pra vocês? Abraço para Denise, lá do Cetra Sol! Isso! E Jacira Matias, Leandro Matias, Natália Matias, Matias Leandro Matias e Matias. É isso aí. E o Douglas, né? O Douglas Lopes, né? Nosso grande amigo também. Vamos lá? Atenção! Vamos terminar então com música! Muito bem, gente! Todo mundo dançando com a turma da Pacaraca! Pacaracati, pacaracatá! Pacaracati, pacaracatá! Taca, pacaraca, taca, 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 pacaraca, taca! Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Doenças autoimunes é o estado em que o sistema de defesa do organismo humano, em vez de atacar vírus e bactérias estranhas ao nosso corpo, passa a atacar órgãos, proteínas ou substâncias saudáveis, como se estas fossem corpos estranhos. Como exemplo de doenças autoimunes, podemos citar o lúpus, o vitiligo, a psoríase e a diabetes tipo 1. As causas dessas doenças ainda não estão totalmente esclarecidas, porém, alguns profissionais as associam a uma predisposição genética e uso de alguns medicamentos. Outros profissionais denominam esses distúrbios como doenças psicossomáticas, ou seja, que têm origem na mente e manifestam-se no corpo. Esse estado mental nosso, ou seja, do espírito encarnado, desorganiza o nosso sistema de defesa, atacando células saudáveis do nosso corpo. No livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, há um trecho em que comenta-se que o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação através da mente, e esses elementos negativos refletirão sobre as nossas células. Devido a todos esses fatores, é necessário disciplinar a nossa mente para que as nossas próprias emissões mentais não venham nos prejudicar. Lembrando que da mesma forma que utilizo a minha mente para criar emissões mentais desajustadas, é a mesma mente que devo usar para restabelecer a saúde. Porém, isso só será possível com verdadeiras mudanças comportamentais. Além desse recurso utilizado para a recuperação, alguns profissionais deverão ser procurados, como psicólogos, médicos, enfermeiros, enfim, todos que ajudam no restabelecimento da nossa saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove
tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.